Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que a paz e a graça dele fortaleça o nosso coração nessa manhã. Profeta Amós, capítulo 1. Profeta Amós, capítulo 1. Palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco, eliminarei o morador de Piquiate-Aven e o que tem o cetro de Bet-Eden. O povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-los a Edom. Por isso porei fogo nas muralhas de Gaza, fogo que consumirá as suas fortalezas. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. Voltarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom, não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso porei fogo nas muralhas de Tiro, fogo que consumirá as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque perseguiu o seu irmão com a espada, e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar, e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade, para ampliarem fronteiras. Por isso porei fogo nas muralhas de Rabá, fogo que consumirá as suas fortalezas, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes com ele, diz o Senhor. Amém. Porque nós estamos lendo o profeta Amós nesse tempo? A gente ora, busca a direção de Deus, e nós temos entendido que as profecias que Deus deu a este profeta do reino do sul, de Judá, ainda que ele profetizasse para Israel do reino do norte, tem muito a ver com o nosso tempo de hoje. Na verdade, toda a Bíblia ela é atual, como o jornal que vai sair hoje pela manhã. É importante a gente entender que o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, é palavra de Deus. Há muitas pessoas que têm dificuldade, elas acham que só devem ler o Novo Testamento e que a Antiga Aliança já não tem mais nenhum valor. É importante a gente observar o que diz em Romanos 15, versículo 4. O apóstolo Paulo diz: tudo quanto foi escrito foi para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo está dizendo que tudo que foi escrito, e ele está falando sobre a Antiga Aliança, foi para o nosso ensino e correção, e para nos dar esperança. O propósito da palavra de Deus é renovar a esperança. Paulo também diz, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é inspirada por Deus, e é útil para quê, irmãos? Para o ensino, correção e educação na justiça. E Paulo também diz o propósito de toda a escritura: para habilitar-nos para toda boa obra e nos tornar perfeitos. A palavra ali é maduros espiritualmente. Toda a escritura. A Bíblia que a igreja lia no Novo Testamento era o Antigo Testamento, é o Primeiro Testamento. Por isso estamos lendo Amós nesse tempo, para nos edificar, nos fortalecer, nos amadurecer, nos corrigir, nos alertar. Amós não era de uma família sacerdotal como, por exemplo, Ezequiel e outros profetas. Amós, ele se diz como um cuidador de ovelhas. Ele era como um pastor, um boieiro, e ele era cultivador também de figos.
Bíblia diz que ele cultivava sicômoros, um tipo de figueira. Então Deus escolhe um homem simples, um homem que estava no meio de outros homens simples. Olha o versículo número 1, Amós capítulo 1, versículo 1, palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Um homem simples. Deus quer nos usar na nossa simplicidade. Deus usa aqueles que não são para envergonhar os que são. Às vezes você se sente incapaz, você se sente menor, é de você que Deus está falando. Deus quer usar você e a mim. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, Deus usa a quem Ele quer para glorificar o nome dEle. Amós recebe uma visão de Deus, uma palavra de Deus, e ele data essa palavra, se você perceber aí, no versículo de número 1 ainda, diz que essa palavra veio a ele 2 anos antes do terremoto. Lá em Zacarias fala de um grande terremoto que houve nesse tempo. Talvez esse terremoto, ainda que ele seja uma calamidade, vamos dizer, física, às vezes com explicações científicas, nós sabemos que Deus é soberano sobre tudo. E às vezes o terremoto muito forte trouxe às pessoas um tipo de temor, de susto, para abrir os olhos delas, que elas precisavam se voltar para Deus. Amado, o que Deus quer para nós o tempo todo é nos trazer de volta para Ele, é nos chamar para perto dEle. Os alertas de Deus, a exortação de Deus, às vezes essas calamidades, ainda que a gente não tenha explicação para tudo, Deus quer é que a gente esteja perto dEle. Deus é um Pai amoroso que está nos chamando para Ele, até quando nos disciplina, Ele chama para perto, para nos curar, restaurar, perdoar, e nos restaurar novamente para a glória do nome dEle. Deus é assim, amado. Agora, no tempo que Amós estava profetizando, e aqui fala que era nos tempos do rei Uzias, ele ainda estava vivo, ele não tinha morrido, está aí, que era nos dias dele, porque Isaías ele já profetiza dizendo, no ano da morte do rei Uzias. Amado, esse tempo aqui não era um tempo aparentemente ruim, pelo contrário, Amós profetiza num tempo onde a nação estava próspera, onde a nação estava vivendo um momento de riqueza, comércio abundante. A nação de Israel, aqui no tempo de Amós, ela vivia tempo de conquistas, sabe, um tempo onde as pessoas estavam vivendo de até mesmo ostentando todas as conquistas que eles estavam adquirindo. E aí vem um profeta de Deus e diz para eles o seguinte: abram os olhos, porque o juízo está vindo. Abra os olhos, porque Deus não está se agradando do caminho de vocês. O que vocês estão fazendo, e às vezes até experimentando até coisas boas, vocês não estão usando isso para se voltar para mim. Sabe, eu penso que o tempo de Amós é muito parecido com os dias de hoje. Apesar de nós termos tantas dificuldades no mundo hoje, dificuldades que as pessoas estão passando emocionalmente, na maneira, a economia, as batalhas que nós vivemos hoje em nível de relacionamento, família, apesar de tudo isso, a nossa geração, amado, é uma geração próspera. Nós temos muito mais recursos do que os nossos pais tiveram, do que os nossos avós tiveram. O mundo hoje é um mundo de muito mais conforto. Quantas coisas boas que a gente vê, e isso na maioria dos países do mundo, ainda que tenham muitas dificuldades, as coisas melhoraram muito. E mesmo assim, mesmo um tempo como o nosso, onde há mais luxo, onde há mais recursos, onde há mais prosperidade material, nós nunca vivemos uma geração tão vazia, tão cheia de ostentação, uma geração onde se desperdiça tanto. E uma geração ingrata, as pessoas ingratas, as pessoas murmurando, reclamando, apesar de tantas coisas boas. E no tempo de Amós aconteceu algo que também acontece hoje. Toda a prosperidade e todos os bens que eles adquiriram gerou entre eles desigualdades sociais, gerou opressão dos poderosos sobre os mais fracos, injustiças sociais e injustiça nos tribunais. Você vai perceber que no tempo de Amós, aqueles que eram para julgar retamente estavam corrompidos e apenas legislando em causa própria. Será que isso tem a ver com o Brasil hoje? Será que isso tem a ver com a nossa geração? Nós precisamos ler Amós e ouvir o que o Espírito Santo quer falar com a igreja, porque Deus é o Deus de todos os tempos e todas as gerações. Ainda que a nossa geração esteja vivendo tantos
tipos de iniquidade, de batalhas espirituais, morais. Nós queremos ser a igreja do Senhor Jesus, que ouve o que o Espírito está dizendo nesse tempo. Amém? A Bíblia em Amós vai mostrar a corrupção de juízes e dos tribunais de justiça. Olhe comigo no capítulo 2, o versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, por 4 não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias, esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Irmãos, o texto está mostrando aqui no versículo 7 ainda: um homem a seu pai e seu pai têm relações com a mesma jovem, profanam o meu santo nome. O texto está mostrando que os juízes estavam corrompidos, os tribunais estavam corrompidos, que os pobres estavam sendo esquecidos e massacrados. Isso tudo fala de injustiça, e Deus não faz vistas grossas à injustiça e ao pecado. Amado, Deus, Ele não está indiferente ao pecado das nações. Deus não está indiferente aos nossos erros deliberados, aos nossos pecados deliberados. Deus é um Deus de justiça, de amor, de graça e de misericórdia. E até a justiça de Deus é uma maneira dele nos chamar para perto dele. Até a ira de Deus é uma maneira dele nos corrigir e nos libertar. O tempo de Amós, os cultos estavam contaminados com práticas pagãs. Sabe, quando você quer cultuar a Deus e a fé, a Jesus, mas você quer trazer hábitos, práticas, crenças que não fazem parte da Bíblia, que não tem nada a ver com o Evangelho. Era isso que estava acontecendo no capítulo 5, versículo 26, a gente vai perceber isso também, citando aqui na nossa introdução. Perceba comigo, diz assim, Amós 5, 26, pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu Deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Está mostrando aqui que eles misturavam os cultos que eles davam ao Senhor, também a outros deuses, a outras imagens, a idolatria que eles faziam para agradar a si mesmos. Sabe, no tempo de Amós, eles não deixaram de adorar a Deus, mas eles queriam adorar a Deus com o coração contaminado. Eles queriam adorar a Deus sendo injustos uns com os outros. Eles queriam adorar a Deus amando o lucro, amando a mentira, sem sinceridade, sem autenticidade. Sabe, culto bonito por fora, mas dentro do coração a alma vazia, a alma cheia de mentira, de engano, sem a santificação verdadeira. E o que o capítulo 1 vai nos mostrar para que a gente possa meditar nessa manhã? O capítulo 1 vai falar sobre o justo juízo de Deus sobre as nações. O justo juízo de Deus sobre as nações. Eu sei que a leitura de alguns profetas, para aqueles que não talvez estudem a Bíblia com mais profundidade, parece um pouco até fora do nosso contexto. Mas se você parar para estudar, você vai perceber aqui que Deus está falando de que Ele traria juízo sobre as nações. Olha o capítulo 1 comigo. Ele vai falar aí pelo menos do juízo dele sobre 5 nações, só no capítulo 1. Amós primeiro vai falar que Deus julgaria a Síria, versículo 3, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, eu não suspenderei o castigo. E ele vai dizer que o pecado da Síria foi uma guerra sangrenta, passaram por cima dos inimigos deles, mataram sem piedade, e Deus está dizendo, eu vou trazer juízo sobre a Síria. Logo depois Deus vai falar sobre a Filístia, olha aí no versículo 6, por causa de 3 transgressões de Gaza, eu não suspenderei o castigo. Eles levaram em cativeiro um povo para entregá-lo a Edom. Aqui a Filístia, o povo de Gaza, eles estavam sendo julgados por Deus porque eles levaram outros povos para o cativeiro, para a escravidão, maltratando outros povos. Deus vai falar o mesmo de Tiro, a partir do versículo 9, que Tiro tinha levado em cativeiro o outro povo. Ou seja, Deus está mostrando que todo o pecado das nações vai ser julgado. Irmãos, quando a gente observa como que os governantes, como que os povos, eles praticam deliberadamente o pecado, nós nos assustamos, nós ficamos às vezes sem resposta.
Mas a Bíblia diz que Deus, Ele julga todas as nações da terra. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e todo pecado, toda iniquidade, todo tipo de transgressão contra a verdade de Deus será julgada. Você já percebeu que hoje se fala pouco sobre juízo final, sobre consequência de pecado? Porque hoje há uma mentalidade de tolerância, uma mentalidade de politicamente correto. Hoje nós não podemos falar e nem queremos ouvir palavras que sejam duras, palavras que venham para nos confrontar. E Amós está aqui no meio de um tempo de prosperidade, dizendo o seguinte: Deus vai julgar todas as nações, cada uma pelas suas práticas. Deus não está indiferente, Deus está vendo. E olha só, amado, Deus está no controle de todas as nações. Amém. Porque os reis, os poderosos, eles acham que eles são deuses. Você vê um presidente de uma grande nação, como Estados Unidos, como França, presidentes que influenciam, como às vezes o governo, por exemplo, da China, da Rússia, de nações grandes. Amado, você perceber que Deus está no controle de tudo isso, e tudo que os povos estão fazendo será julgado pelo Senhor, será condenado pelo Senhor. Isso precisa estar no nosso coração muito claro. A gente precisa entender que Deus faz isso com as nações e Deus faz isso com indivíduos. Deus faz isso com nações, Deus faz isso com congregações, Deus faz isso com indivíduos. Deus está dizendo aqui o seguinte: eu estou vendo o que as nações estão fazendo, eu estou vendo a injustiça, eu estou vendo a mentira, eu estou vendo todos os níveis de pecados, e eu trarei juízo. Sabe, a Bíblia diz então que Deus está no controle de todas as nações, e o juízo de Deus é justo. Tem muita gente que quando vai falar sobre o juízo de Deus, ele quase que pede desculpa, dizendo: irmãos, eu quero dizer aqui que Deus, Ele é justo, mas Ele é amor também. Você já viu um evangelho que diz que Deus só é amor? Esse evangelho, ele é incompleto. Deus é amor, a Bíblia diz que Ele também é fogo consumidor. Nós não podemos brincar com o pecado, em nenhum nível, seja no nível do nosso coração, seja no nível dos nossos relacionamentos, seja no nível da nossa visão, da nossa visão das questões sociais que estão ao nosso redor. Nós não podemos, amados, ser indiferentes. Nós precisamos ser aqueles que estão ouvindo Deus, que estão levando a sério o caráter de Deus, que estão comprometidos com a palavra de Deus, que querem andar com Deus, que não querem apenas viver de aparência. Amado, o que Deus não suporta é ajuntamento solene associado à iniquidade, é pecado. Quando Deus diz aqui que Ele vai julgar as nações, Ele está dizendo o seguinte: eu sou santo, eu sou soberano, eu estou vendo tudo, e todas as coisas vão ser julgadas por mim. A Bíblia diz que Deus vai levar o conhecimento da sua glória para todas as etnias. A Bíblia diz isso em Mateus capítulo 24, e Jesus fala que este é o sinal último para que a vinda dele seja concretizada. Ele diz: o evangelho do reino de Deus será pregado a todas as etnias. E sabe o que os povos estão fazendo? Zombando de Jesus, ridicularizando Jesus. Quando o pecado, amado, é deliberado, quando as leis de um país começam a legislar contra o evangelho, contra a verdade absoluta do reino de Deus, amado, Deus trará juízo sobre as nações. Nós precisamos ter isso bem claro no nosso coração. Quem tem o coração de Deus vai ver as coisas como Deus vê, vai ter os valores do reino, não apenas na sua mente, vai ter os valores do reino em seu espírito. Nós precisamos olhar para os pecados das nações e lamentar, e chorar, e pedir ao Senhor que nós não estejamos contaminados com esses pecados. Porque às vezes quando a gente faz o que o mundo está fazendo, nós estamos contaminados. Mas quando a gente também é indiferente, ou quando a gente é conivente, quantas pessoas hoje que se dizem cristãs, evangélicas, seja pastor, missionário, seja o nome que for, mas estão tolerando hoje todo nível de imoralidade, de distorção da verdade, de contaminação espiritual. Amado, Deus está dizendo aqui que Ele vai julgar Síria, Filístia, Tiro, Edom e Amon, esses 5 inimigos muito conhecidos do povo de Deus aqui. E essas nações simbolizam todas as nações da terra. Todas as nações da terra prestarão contas diante do Senhor. Eu imagino o dia
da vinda do nosso Senhor Jesus, onde todos, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você imagina o Gilmar Mendes falando: Jesus Cristo é o Senhor? Você imagina os presidentes das nações dizendo: Jesus Cristo é o Senhor? Todo joelho. E você vai ver Satanás e todos os demônios se prostrando e dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. É o caráter dele, é a verdade dele, é a santidade dele que deve encher o nosso coração todos os dias. Sabe, amado, todas as nações vão ouvir e estão ouvindo de várias maneiras sobre o Evangelho, e Deus declara aqui que Ele vai trazer juízo sobre toda a iniquidade, sobre toda a violência, sobre toda a adulteração da verdade. Deus vai trazer juízo sobre toda a corrupção. A gente acostuma tanto com a corrupção que a gente acha que isso é normal. Nós estávamos ouvindo na Romênia, na semana passada, uma pessoa abrindo o coração dizendo: a nossa nação é tão bela, a nossa nação tem tantas riquezas, mas a corrupção dos nossos governantes faz com que a nação seja pobre, miserável, e só eles que enriquecem. E eu quase perguntei a ela: você está falando da Romênia? Ou você está falando do nosso país? Todas as nações têm injustiça, todas as nações, algumas mais do que outras, desigualdade. Sabe, Deus está dizendo que Ele vai julgar toda a terra. Nós não podemos deixar que essas práticas pecaminosas contaminem o nosso coração. Nós não podemos deixar que o fato de talvez você olhar corruptos de grandes escalas, achar que por eles roubarem tanto, você pode roubar menos. Você pode ser injusto em coisas menores. Você pode ser alguém injusto quando o troco que te dão é a mais. Você pode ficar com isso. Você pode pegar algo que é do outro. Você pode sonegar impostos. Amado, nós precisamos viver em santidade. Os que andam com o Senhor vão ouvir a voz de Jesus. E quem ouve a voz de Jesus vai se santificar cada dia mais. Amém. Quem ouve a voz de Jesus vai crescer em temor. Quem ouve a voz de Jesus vai querer viver a verdade de Deus e vai se arrepender dos seus pecados constantemente. Quem ouve a voz de Jesus vai querer viver o amor de Jesus. Quem ouve a voz de Jesus vai se compadecer do que tem menos. Quem ouve a voz de Jesus não vai ser conivente com o pecado em nenhum nível da nação. Ele não vai se deixar contaminar, e todas as vezes que perceber a contaminação vai fazer como Isaías: Senhor, ai de mim, porque o povo que eu estou aqui é de impuros lábios, e eu também sou. A nossa vida muda muito quando a gente vê o pecado que a gente vê no outro, na gente. Quando a gente consegue enxergar o que a gente enxerga no outro, em nós, a nossa vida muda muito. Nosso ministério muda muito. Quando aquilo que você consegue ver com facilidade no outro, você vê em você. Você, às vezes, como eu, a gente vê no outro orgulho. Você, talvez, como eu, muitas vezes vê no outro falta de amor. Muitas vezes nós vemos no outro falta de solidariedade. Mas quando a gente vê na gente, quando você se aproxima da glória de Deus, você vai ver em você aquilo que você só estava conseguindo ver nos outros. Deus vai mostrando as traves dos nossos olhos, e aí a gente para até de julgar o cisco do outro, e a gente é capaz de ajudar o outro, quando a gente consegue ver como que o pecado das nações podem estar nos contaminando. O que Deus diz aqui então é que Ele vai julgar toda a terra. A crueldade das guerras, o derramamento de sangue, a exploração dos mais ricos com os mais pobres, tudo isso acontece todos os dias nas nações. Hoje, a ridicularização das verdades bíblicas em todas as nações, leis sendo alteradas para poder legitimar o que a Bíblia diz que é pecado, que é afronta a Deus, sabe? As pessoas estão legitimando e usam o nome de Jesus. É impressionante. Já viu essas pessoas defendendo a imoralidade, o homossexualismo, ou homossexualidade, como você preferir? As pessoas defendendo o aborto. Você já viu como elas defendem? Usando o nome de Jesus, dizendo que Jesus, Ele andava com todo mundo que fazia tudo errado, Jesus tolerava tudo. Isso é engano, é diabólico, e é mais real e presente do que a gente possa imaginar. Concluo dizendo o que a Bíblia diz que nós devemos fazer diante do pecado das nações. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas nações. Salmo 2, versículo 8: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E orar sentindo a dor, orar pedindo perdão, orar clamando por livramento, orar por salvação das nações, por
etnias. Peça ao Senhor para te dar nações específicas, para que você ore todos os dias, ouvindo da parte do Senhor direções, procurando saber sobre a igreja, sobre missionários daquele lugar. Segundo, a Bíblia diz que nós devemos levar o Evangelho a todas as nações da terra. Mateus 24. Você pode levar o Evangelho às nações, cada um dos servos de Deus, através da oração, através da sua oferta, e se colocando à disposição do Senhor, para ajudar pessoas para ir às nações, para irem até as nações, para pregar o Evangelho a elas. E nós devemos também, diante do pecado das nações, clamar ao Senhor que Ele nos guarde da contaminação espiritual que estamos vivendo na nossa geração, em todos os níveis. A contaminação espiritual que nós estamos vivendo em nossa nação, em nossos contextos de cidades, em nossa geração. Cada tempo tem pecados que predominam e contaminam. Nós vivemos o tempo da multiplicação da iniquidade, a ausência de lei, a ausência de verdade. Não há mais verdade absoluta, e você pode até dizer com a boca que crê, mas você e eu podemos estar vivendo fora dessa realidade. Que o Senhor nos encha da sua palavra, para que a gente possa ter esperança, estarmos preparados para toda boa obra e sermos maduros nesse tempo, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer porque a tua palavra é verdadeira. Quero te agradecer porque as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. Quero te agradecer porque tem pessoas ouvindo essa palavra nessa manhã, que não estão atrás de uma palavra triunfalista, emocional, uma palavra apenas intelectual, mas há pessoas ouvindo essa palavra querendo ouvir o que o Espírito diz à igreja. Pai, nós oramos para que o profeta Amós profetize o nosso coração através do teu Espírito nesse tempo. Ao ler a tua palavra, possamos ser aperfeiçoados, edificados, renovados, fortalecidos. Guarda-nos, Pai, da iniquidade das nações. Guarda-nos de achar que o Senhor é indiferente ao pecado das nações, das famílias, do indivíduo. Guarda-nos, Pai, de uma visão distorcida do Senhor. Livra a nossa mente, Pai, de toda a contaminação espiritual desse tempo. Nós oramos, Espírito Santo, que o Senhor nos encha de temor, de santificação, de quebrantamento, de humildade, para que nós possamos ser aqueles que não apenas não se contaminarão, mas que também, além disso, vão se santificar cada dia mais e vão cooperar para que o Evangelho chegue a todas as nações. E venha o dia do Senhor, dia de júbilo e de celebração para os teus filhos, mas dias também de grande juízo. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.